Seja bem-vindo ao Moeda ao Ar. A FIFA está envolvida em mais um escândalo de corrupção. A agência que gera o futebol mundial está a ser alvo de uma investigação pelo Departamento de Justiça norte-americano, que já ordenou a detenção de 7 dirigentes. Para já foram detidos 7 dirigentes da Federação Internacional de Futebol na Suíça. A entidade que gera o futebol mundial está a ser investigada pela Justiça norte-americana por uma alegada rede de corrupção que dura há 24 anos. Um esquema de subornos de mais de 160 milhões de euros, alimentado por empresários e dirigentes da FIFA. Segundo as autoridades, a investigação revelou um esquema complexo de lavagem de dinheiro, milhões de euros em rendimentos não declarados, guardados em contas offshore detidas por oficiais da organização. These individuals, through these organizations, engaged in bribery to decide who would televise games, where the games would be held, and who would run the organization overseeing organized soccer worldwide, one of the most popular sports around the globe. Joseph Blatter reagiu em comunicado. O presidente do organismo afasta responsabilidades. Diz que a investigação por parte das autoridades suíças e norte-americanas é bem-vinda e acredita que vai ajudar a reforçar as medidas que a FIFA já tinha implementado para criar maior transparência e erradicar quaisquer irregularidades no futebol. Blatter afirmou ainda que vai garantir que todos os envolvidos nestes atos não têm mais lugar na organização. People have been calling for years, months now, for FIFA to be more transparent at any level that there might be corruption in FIFA. Yeah, more corruption in FIFA is just bad news for football's world governing body. Alguns dos visados nesta investigação já se declararam culpados e estão a colaborar com as autoridades. Um exemplo é o proprietário da Traffic, a empresa brasileira que detém o Estoril Praia. O responsável admitiu as acusações de fraude eletrónica, lavagem de dinheiro e obstrução à justiça e aceitou devolver os milhões desviados. Partes de uma estrutura que começa aos poucos a ceder. Há dias era Luís Figo quem abandonava a corrida à presidência da FIFA. O ex-internacional português disse não querer ter o nome associado à falta de nobreza do organismo. E as reações chegam de outros internacionais de renome no futebol. Já é o início de um grande futuro, eu acredito, para o nosso futebol, especialmente para essa maior entidade, a entidade mais corrupta que nós temos no futebol. Espero que isso repercute positivamente e essas ações entre definitivamente na América do Sul e no Brasil, para a gente definitivamente limpar do nosso futebol esses corruptos. Com isso, alguma coisa modifique, porque existe a expectativa, pelo menos minha, do próprio presidente Blatter também ser preso. Escândalos de corrupção têm sido ligados à FIFA ao longo dos últimos anos. A organização chegou a pedir uma auditoria à própria estrutura, mas recusou-se depois a divulgar o relatório. O último caso que tinha ocupado páginas e páginas na imprensa internacional foi a alegada corrupção na escolha do Qatar para a realização do Mundial de Futebol. Indiferente a escândalos e já com uma equipa fragmentada, Joseph Blatter continua de pedra e cal nos comandos da FIFA. E para um comentário sobre este escândalo que envolve a Federação Mundial de Futebol, estão como sempre no Moeda ao Ar Rui Calafate, António Pinho Cardão e Rui Rangel. António Pinho Cardão, são vários os líderes mundiais a pedir a demissão de Joseph Blatter. Parece-lhe que houve aqui um motivo para se conhecer este escândalo 2 dias antes das eleições para a presidência da FIFA. Hoje que também foram conhecidas declarações do líder russo a dizer que isto é uma manobra dos Estados Unidos para impedir que o Mundial se realize na Rússia em 2018. Bom, tudo realmente se pode dizer, mas de facto é uma coincidência grande que, portanto, as acusações tenham saído nas vésperas do Congresso da FIFA. Mas, de facto, se havia matéria e se ela se apurou só agora, pois que saia, que tenha saído agora. Portanto, não há problema, enfim, nenhum nisso. E porventura seria mais fácil apanhar alguns dos presumidos culpados quando estavam todos reunidos na Suíça, e talvez esse pudesse também, estou a especular, ser um dos motivos pelo facto de só agora, portanto, ter sido divulgada, portanto, terem sido divulgadas essas acusações. De facto, a FIFA
Portanto, eu não morro de amores pela FIFA, sobretudo porque é uma organização prepotente, uma organização majestática, mas prepotente, que obriga os governos a exigências, do meu ponto de vista, bárbaras e injustificadas, a quando das organizações do Campeonato do Mundo. Portanto, ao fim e ao cabo, tem uma interferência enorme nas políticas nacionais, ao exigir, pelas exigências que realmente faz. E, de facto, o que tem acontecido é que os dirigentes da FIFA têm se eternizado. Neste caso, o Sr. Blatter está no poder desde 1998, está há 17 anos. Antes disto tinha sido secretário-geral da FIFA, e o secretário-geral é das pessoas com maior poder no âmbito da FIFA, porque os presidentes, alguns vão passando, na FIFA nem tanto, mas os secretários-gerais aliam um poder de decisão, um poder burocrático e de relacionamento com todas as federações. Portanto, o Sr. Blatter está há muitos anos na FIFA, e quando está há muitos anos, de facto, há sempre uma teia, portanto, de conivências, de relacionamento, e com o relacionamento vêm determinados favoritismos, e, portanto, aí dos favoritismos pode-se passar muito facilmente para a corrupção. Isto não é apenas na FIFA, mas é em todos os lugares institucionalizados. Uma pessoa que esteja como chefe de governo há 30 anos, portanto, também cria conivências e cria, portanto, uma rede ao fim e ao cabo, de contactos e de amizades que leva a favores, e acontece de facto, em todas as áreas, onde tem que haver mudanças, deve haver mudanças, as pessoas não se podem eternizar portanto, nos quadros. Ora, de facto, o presidente da FIFA, nesse aspecto, é um mau exemplo, porque está há 17 anos como presidente e esteve antes mais 23 anos, creio eu, ou mais, como secretário-geral. Portanto, tudo isto é possível. Temos também que, enfim, delimitar o escândalo. Neste momento, o escândalo refere-se a 14 arguidos, 17 crimes de associação criminosa por associação criminosa e corrupção, mas envolve apenas personalidades da América do Norte e do Sul. Um da América do Norte, creio eu, e o resto da América do Sul. São 3 argentinos, um uruguaio, 2 brasileiros, um costarricano, um venezuelano, um da Nicarágua, Paraguai, 2 de Caimão, enfim, portanto, eles estão fora da América, e um da Trinidade e Tobago e um dos Estados Unidos da América. Portanto, isto não terá portanto, atingido a Europa e, portanto, outras zonas do globo. Está, neste momento, concentrado apenas na América, o que não deixa de ser, digamos, mau, mas, de alguma forma, minimiza o problema. Se isto é apenas um indício de tudo o resto, enfim, é que teremos ainda que ver, e muita coisa se escreverá sobre este assunto. Rui Calafate, depois de mais um escândalo em torno da FIFA, os patrocinadores estão a ameaçar agora rever os contratos que têm com a organização. Já no ano passado também tinha perdido outros 2 patrocínios importantes, dos quais falámos aqui no programa. O problema da FIFA está onde? Na presidência? O problema da FIFA, neste momento, é um problema de imagem, de reputação do seu presidente e da sua estrutura. Portanto, eu tenho a certeza que o futebol, ninguém vai deixar de gostar de futebol, ninguém vai tirar a magia do espetáculo do futebol por causa de um bando de corruptos. Aliás, isto já não parece, podia-se trocar o nome de FIFA por CIFA, C de corrupção, que era igual. Isto que a Inês apontou dos patrocinadores, por acaso, ontem eu estava a ver um programa da CNN, que é o Quest Means Business, e era exatamente sobre esta dinâmica dos patrocinadores, e depois o Richard Quest até falou com o ex-diretor de comunicação do Comitê Olímpico, se não estou em erro. E o único patrocinador que não está apreensivo com o que se está a passar, todos eles, Visa, Hyundai, Coca-Cola, etc., o único que não está apreensivo é o único do país, que foi o único presidente que se pôs ao lado do Blatter a dizer que isto era um ataque contra a Rússia. Portanto, foi a Gazprom, que não está preocupada, diz que os patrocínios não dependem das crises, e porque o próprio Putin, como se viu, e isso aí é que eu condeno totalmente, o futebol é futebol, a política tem que estar fora do futebol, não pode haver interesses geopolíticos dentro do futebol. E, portanto, quando aparece o Putin a dizer que isto é um ataque dos americanos contra o que está a passar na FIFA, é um bocado ridículo, sinceramente. Eu que não acredito sempre em coincidências, claro, acho que às vezes essas coincidências podem ser construídas, mas de facto aparecer e a misturar-se o futebol com a política é do pior que nós podemos fazer, é o pior serviço que podemos fazer ao futebol.
Depois, por outro lado, acho perfeitamente inconcebível, e no dia, e agora gosto mais de falar das minhas áreas, que falo mais à vontade ainda, que é a parte de comunicação. No dia em que foi sabido que houve este problema e foram detidas 7 pessoas em Zurique, o diretor de comunicação da FIFA, o Sr. Walter Di Gregório, diz que isto era um excelente dia para a FIFA. Foi um bom dia para a FIFA. Não foi um bom dia, foi um horrível dia para a FIFA. Pior ainda, o chefe depois aparece com estas coisas todas, agora a dizer que vai ajudar na investigação, que vai facilitar as coisas, que não conseguia, a palavra dele foi monitorizar o que era feito por todas as pessoas que trabalham no futebol, mas todos nós sabemos, só um incauto é que se deixa enganar por isto. Todos nós, não é preciso saber muito de futebol. As pessoas que estejam a acompanhar um bocadinho sabem que a FIFA é neste momento uma entidade opaca. É uma entidade onde não há transparência. É uma entidade onde, e este é um bom exemplo da América do Sul, onde foram de facto, segundo esta investigação do Departamento de Justiça americano, 125 milhões de euros durante 25 anos. Isto é de facto uma coisa com uma gravidade incalculável. Como eu lhe disse, o futebol não é afetado por isto. A FIFA, neste momento, tem a reputação completamente danificada. E eu acho que naquela altura, tenho de dizer mais duas coisas que são simples. É assim, entre sacrificar-se o capitão e sacrificar-se um barco, às vezes é preciso sacrificar-se o capitão para se salvar o barco. Neste caso, Blatter, 79 anos, está a mais na FIFA, tem que sair. Por último, é importante dizer isto, o futebol não merece isto. Rui Rangel, na sua opinião, a FIFA sai afetada por este escândalo? Claramente que sim, não é? Portanto, isto é um escândalo à escala planetária e, naturalmente, que nada ficará na mesma, penso eu. Mas gostaria de pôr aqui 2 pontos prévios. Primeiro, que é sempre salvaguardar aquilo que é o princípio da presunção de inocência. O segundo, que é dizer que uma virtude, ou uma grande virtude dos homens, não é tanto entrar, mas é saber sair e escolher o tempo da sua saída. E este senhor, de facto, está a tempo a mais. E, portanto, não soube sair e podia ter sido pelo próprio pé dele. Provavelmente vai ser de outra forma, o que é mau para a reputação dele e, naturalmente, para a reputação da FIFA. Evidente que tudo isto era expectável, ou seja, havia já uns zunzuns no ar e, portanto, isto o que é que nós temos que saudar? Em primeiro lugar, saudar a Justiça por ter penetrado num território que muitas vezes é um território autónomo, é um território que gosta, por exemplo, de reivindicar um conjunto de subsídios que vêm, por exemplo, das fatias públicas, mas depois não gosta de assumir um conjunto de responsabilidades. Evidentemente, defendendo sempre a autonomia do futebol, mas ninguém está acima da lei. E, portanto, é bom que a Justiça tenha entrado, tenha sondado estes desígnios do futebol. E é evidente que isto pode ser um primeiro passo de muitas coisas que podem acontecer. E, portanto, se isto acontece neste organismo, com a dimensão que tem, com a importância que tem, é bom que os dirigentes desportivos dos vários clubes, seja em Portugal, seja noutros lados, comecem a ver o seu telhado. Não é? Porque o telhado pode ter alguns vidros. Portanto, comecem a olhar para o seu telhado e corrijam algumas coisas e corrijam a rota. Porque, de facto, a sensação que dá é que vivemos aqui numa situação de ilha e o futebol é uma ilha à parte de tudo, está fora das regras da lei, está fora do Estado de Direito, está fora disso tudo. Não está. Está dentro da lei, está dentro do Estado de Direito. E, portanto, isto é um aviso à navegação de quem está à frente e que tem responsabilidades desportivas. Depois, dizer que, de facto, isto abala gravemente as estruturas do futebol e abala a FIFA. Eu não estou de acordo com o Rui quando diz que isto não abala o futebol. Isto abala o futebol. Porque nós hoje vivemos um problema de crise de identidade e de crise de verdade desportiva. Em que tudo é baralhado, em que tudo é alterado, em que se compra tudo, em que se compra jogos, em que se compra sorteios, em que se compra árbitros. E é evidente que isto mancha indelevelmente as estruturas que gerem e que organizam o futebol,
mas mancha a verdade desportiva. E é evidente, hoje há uma enorme descrença relativamente à verdade desportiva, já há uma enorme descrença para saber se os resultados ou não foram justos, e é evidente que se isto se passa no patamar superior, ou seja, aquela ideia da ética do exemplo e da ética da responsabilidade tem que vir de cima para baixo, naturalmente que vai se esboroar toda. E obviamente que isto afeta a imagem do futebol. Depois, a pior coisa que pode acontecer neste episódio, e eu julgo que isto não vai ficar por aqui, a pior, e portanto creio que o outro candidato, no Jordânia. Sim, provavelmente será o candidato que irá beneficiar, portanto, depois dos estilhaços todos, e portanto a minha previsão é que isto não fique por aqui, e portanto, naturalmente, que o Platini também não é a melhor peça deste puzzle para chamar a atenção ao Blatter, não é? E portanto provavelmente também se calhar vai ter que se cuidar, não é? Mas evidentemente que era uma oportunidade para que este senhor saísse tentando de alguma forma resguardar ainda aquele núcleo mínimo que é possível resguardar de credibilidade e de confiança. E portanto não soube sair, vai até à última, tenho pena que assim seja, e naturalmente vai sair pela porta pequena. Depois o outro problema, que o pior que pode acontecer aqui, naturalmente, é juntar-se a política ao futebol. E evidentemente que hoje já está aqui lançado qualquer coisa para descredibilizar isto. Evidente que a atribuição da organização do Mundial à Rússia, na forma como foi feita, já se fala também que o pacote, por exemplo, da organização do Mundial na África do Sul também foi subornado, ou seja, isto põe tudo em causa. Percebe? E, portanto, e muito mais em causa quando já temos primeiros ministros como o David Cameron a pedir a admissão do Blatter, como temos o Putin a dizer as coisas que disseram. Ou seja, tudo isto é destrutivo para aquela autonomia que o futebol quis, que o futebol reivindicou e que o futebol sempre pediu. E, portanto, bendita a entrada da justiça nos corredores do futebol. Tema desta semana no futebol nacional é a final da Taça de Portugal no domingo. Rui Calafate, o Sporting vai encontrar o Braga no Jamor, no confronto direto último que aconteceu, o Sporting saiu em vantagem. Está confiante na conquista deste que pode ser o único título do Sporting esta época? Olha, Inês, confiante estou sempre. Agora, respeito sempre os meus adversários, portanto eu não faço, ao contrário de outros, acho que o Sporting não criou nenhum hino para uma possível vitória da Taça, não reservámos nada de Marquês. Hoje, se for lá o Marquês, não estão a ver nenhuma obra preparada para o festejo de domingo. Portanto, nós gostamos das festas naturais. A Câmara não é do Sporting? Pois é isso, Fernando Medina. Não sei se conseguimos encher o Marquês. Não, a questão não é essa, é que ele não é do Sporting nem é de Lisboa. Por acaso, diga-se de passagem, porque ele é do Porto. Mas, é do Porto, que é importante... Ele é do Porto. Ele nasceu no Porto, na cidade do Porto. E, portanto, eu sou uma pessoa tranquila, já sabe, não sou... De estar muito já aquelas coisas logo de já saber que vamos ganhar. Não. Mas vamos festejar para onde? Não sei, provavelmente no sítio onde o Benfica festejou bem. No estádio. É no estádio. No estádio. No estádio acho que as festas são mais bonitas no estádio, sinceramente. Mas não sei se... Mas é a diferença, Rui. Nós não temos nenhuma estrutura armada no Marquês, com 3 dias de antecedência, como outros têm. Com todo o respeito pela Taça de Portugal, o campeonato é o campeonato. Está bem, mas nós não temos nada. Tinha que dar aquela festa, nós gostamos de foi manchado, infelizmente. Gostamos de celebrações naturais. Mas o que eu estava a dizer é o seguinte, eu da Taça, portanto, eu neste momento, confesso que tanto o Sporting como o Braga, nestes últimos jogos que nós vimos para o campeonato, baixaram muito a sua qualidade de jogo. Portanto... E, sobretudo, sabemos que uma final não é um jogo de campeonato, portanto, todos vão querer dar o máximo. E depois, sobre isto, a Inês falou dos jogos, olha, eu tenho 2 memórias da Taça. A má foi a última com a Académica, que eu estava muito mais confiante do que estou para o jogo agora de domingo, e chegámos lá e perdemos com a Académica, até com um golo de um jogador emprestado pelo Sporting. Porque se fosse com outros clubes, se calhar esses jogadores emprestados não jogariam, como aconteceu várias vezes no campeonato que passou. Com o Sporting, não. Nós somos sempre os tipos da verdade no futebol. Mas... Deixa-me lá rir, posso rir? Pode à vontade. Mas depois... Até o Rui se ri também. Claro, mas é verdade. E bem, do Belenenses, se fosse o Belenenses... Olha,
se a final da Taça da Liga fosse Benfica-Belenenses, então, já sabíamos que não jogava uma série de jogadores. O Porto empatou ali no Estoril, o Porto empatou ali no Estoril com um gol marcado por um jogador de futebol do Porto. O Benfica, se fosse a final da Liga, da Taça de Liga Benfica-Belenenses, já sabíamos que havia 2 ou 3 jogadores que não jogam mesmo. Pronto, mas para lá. Ser esclarecido isso. Sobre o lado da boa experiência, olha, lembro-me de uma coisa que foi, uma das emoções que tenho, foi exatamente o último jogo, a vitória que nós tivemos com o Braga, do 4-1, com o Quinito vestido de smoking. Eu fui a essa final do Jamor, fui com o meu pai e com o meu avô, portanto tenho uma excelente memória disso, com aquela equipa sensacional do Malcolm Ellison, com o Manuel Fernandes, Jordão e Oliveira. 10 anos? Não, tinha 11 anos. 11, 12 anos. Foi em 81, 82. 11, 12. Tinha 11, 12 anos. Foi em 81, 82, não estou a erro. E, portanto, tinha 11 naquela altura, mais... Sim, 11 anos. E, portanto, eu tenho sempre boas sensações. Acho que vai ser um jogo complicado. Acho, sinceramente, que vai ser um jogo complicado. Acho que o Braga também quer ganhar muito. Não tenho dúvidas sobre a arbitragem. Acho que este Marco Ferreira não é nada mau árbitro. Acho que é um bom árbitro. Sobre as condições do Jamor, tenho dúvidas, continuo a dizer isto, tenho algumas dúvidas das condições para os adeptos. Mas acho que vai ser criadas, saíram essas garantias, deram essas garantias do relevado. Nós já sabemos que o relevado às vezes não é utilizado, portanto não tem a mesma qualidade, estava mal cortada na final do Sporting com a Académica, mas há essas garantias, portanto todas as condições para o espetáculo serem boas. Depois, habitualmente, isto é a prova rainha do futebol português, sem dúvida, é sempre um momento de festa. Eu já fui convidado para não sei quantos piqueniques para o Jamor. Portanto, isto é sempre um momento de alegria para a família sportinguista e tenho a certeza de uma coisa. Se nós ganharmos no domingo... às vezes um pouco desavinda. Às vezes, mas em defesa do nosso clube, sempre. As pessoas passam, o clube fica. Ao lado do clube nós estamos sempre. Agora, quero lhe dizer uma coisa. Espero que se nós ganharmos no domingo, que seja um momento muito feliz para todos nós, todos os sportinguistas merecem. Espero que não haja conflitos. Espero que não haja má imagem passada por ninguém do Sporting para o mundo, como aconteceu infelizmente com outros, e portanto, mais uma vez, nós vamos dar provas, se ganharmos esta taça, de sermos uma família unida e tenho a certeza, depois de sportinguistas felizes, mais portugueses felizes. Rui Rangel, na sua opinião, quem é que tem melhores condições de levar a taça? Marco Silva ou Sérgio só Conceição? Começar com os outros, porque nos outros, nesse dia em que houve esses episódios, também houve em Alvalade qualquer coisa que não foi bonita. E, portanto, essa dos outros... Mas okay, os outros foi o Rui. Sim, sim. Não, o que eu espero, eu acho que vai ser um jogo entre duas boas equipas. O que é fundamental é que seja uma festa do futebol, porque assim o impõe, e obviamente que aqui ganha o melhor, como é evidente, e portanto, naturalmente que julgo que o Sporting tem uma equipa melhor do que o Braga, mas o Braga não é uma equipa fácil, e portanto, se o Sérgio Conceição conseguir, digamos, congregar ali as forças anímicas do Braga, estou convencido que o Sporting vai ter dificuldades, e portanto, agora o que eu espero é de facto que, e julgo que a Federação já garantiu a segurança toda ao público, lá vai. É sempre discutível saber se esta prova deve continuar ou não naquele estádio ou se deveria ser noutro estádio. Evidentemente que se foram feitas obras e se mantiveram essas obras uma preocupação de garantir a segurança das pessoas, naturalmente que será sempre uma festa do futebol, garantindo a segurança, que seja um jogo bem disputado, que não haja casos de arbitragem e naturalmente que ganhe o melhor, como o meu clube não está lá, portanto ganhe o melhor. António Pinho Cardão, qual é o seu palpite para esta final de domingo? Não tenho palpite absolutamente nenhum. E eu não... e o que eu gostaria era que ganhasse o que jogasse melhor. Que jogasse melhor, portanto, naquele jogo, ele teria direito, de facto, a ganhar o jogo. Mas não sei quem é que será e, portanto, não vou arriscar qualquer palpite, até porque não sei. Agora, é bom que o jogo seja no Estádio Nacional. Há muita crítica sobre o Estádio Nacional, mas todas são críticas autorizadas. A única crítica não autorizada sobre o Estádio Nacional era do Presidente do Futebol Clube do Porto. O Presidente do Futebol Clube do Porto fala do Estádio Nacional. Portanto, aqui Del Rey, que não sei quê, portanto, há aí assim sempre lagartos por cobras quando ele fala do Estádio Nacional. Quando os outros falam de que o Estádio Nacional não tem as condições ideais, está tudo certo, está tudo bem, é construtivo. Só quando o Pinto da Costa fala do Estádio Nacional é que é destrutivo. Mas acho que o Estádio Nacional
É um bom estádio em qualquer parte do mundo. É apenas um jogo de futebol. É 1h30. Eu tenho ido ao Estádio Nacional, é evidente que não tem as comodidades do Estádio do Dragão, mas é um bom, para os jogadores, mas é um bom estádio, tem um excelente relevado, é ao ar livre, normalmente, com bom tempo, propicia excelente espetáculo. Eu sou um adepto de que a final da Taça de Portugal seja no Estádio do Jamor. Chame-se-lhe de Jamor, do Eiras, Nacional, o que se quiser, eu prefiro, apesar de tudo, Estádio Nacional. E, normalmente, há bons espetáculos, até porque há bons espetáculos que o Porto normalmente tem estado nessas finais. Portanto, eu desejava que o Sporting continuasse a boa tradição do bom futebol que tem pisado aquele relevado por parte do Futebol Clube do Porto. Tempo agora para um breve intervalo. Até já.